Meu nome é Frank. Nós vamos estudar sobre eletromagnetismo. Que parte do eletromagnetismo? Lei circuital de Ampère. Qual o objetivo de a gente estudar a lei de Ampère? Na verdade é calcular, ou seja, determinar o campo magnético a partir da distribuição de densidade de corrente. Então o que é que nós vamos fazer? Determinar a intensidade do campo magnético e da distribuição de densidade de corrente. Vejamos. Eletromagnetismo, lei circuital de Ampère. Vamos lá, né? Introdução. Primeiro vamos fazer algumas considerações importantes, os conceitos teóricos, para melhor entender os conceitos físicos e matemáticos envolvidos. Algumas considerações importantes. A integral da lei de Ampère é uma integral de linha fechada. É uma amperiana. O que isso significa dizer? É uma curva fechada que envolve todas as correntes das quais queremos calcular o campo magnético resultante. O elemento de linha aponta na direção de integração e a corrente elétrica está incluída nesse percurso fechado, ou seja, nós só vamos utilizar as correntes elétricas de dentro do percurso. Por isso o percurso fechado. Tal como a lei de Gauss, a lei de Ampère só é útil se existir uma simetria no problema. Então, nós só utilizamos a lei de Ampère para problemas simétricos. Funciona para campos de indução magnética e correntes estacionárias. Ou seja, a lei de Ampère, o objetivo dela, o funcionamento dela é em campos de indução magnética e correntes estacionárias. E o que é uma corrente estacionária? Corrente estacionária é aquela da qual o divergente de J é igual a zero. O que significa isso? Quem é J? J é o nosso elemento de densidade de corrente. Então, quando o rotacional de J, quando o divergente de J for igual a zero, nós podemos utilizar a lei de Ampère. Continuando a introdução. Definição da curva fechada. Aqui nessa imagem nós observamos que a curva é fechada, nesse caso tem uma circunferência. Nós temos B, que é o nosso campo magnético. Nós temos aqui R, que é o raio da curva, I, a intensidade da corrente. O nosso DL, que é o segmento diferencial de linha. Observe que nesse caso, as diferenciais de linha estão no sentido oposto do campo magnético. O movimento aqui, ó, é no sentido horário, certo? Aí aqui tem configuração de linha de campo. Observando aqui esse condutor, ele vai criar, através da indução do campo magnético, círculos concêntricos, onde esse ponto aqui será o centro de todos os círculos, certo? Aqui nós temos orientação do campo magnético. Aí aqui o condutor, observe que a corrente está apontando para cima, e aqui tem a mãozinha, mostrando a regra da mão direita, o polegar apontando no sentido da corrente, e olha aqui na curva amperiana, o que acontece? Nosso campo B está apontando no sentido anti-horário, certo? Essas imagens nós vamos voltar para melhor entender todo o processo. A lei de Ampère, ela é baseada, para melhor fundamentá-la, é fruto da lei de Biot-Savart e do princípio da superposição. Nessa figura aqui, a gente observa que nós temos R1 e R2. Vamos considerar que esse espaço está colocado num campo tridimensional, no campo x, y, z. E aqui o zero é a origem, R1 é um segmento R1, R2 é o segmento R2. A soma de R1 e R2 dá R1 menos R2 aqui, ó, nessa parte. DL é o nosso diferenciais de linha, certo? O rotacional de DL com R1 menos R2, certo? Nossa curva amperiana é fechada. Ó, a corrente, nós só vamos considerar as correntes internas, certo? Aqui, ó, o ângulo θ é o ângulo entre DL e o rotacional de DL e R1 menos R2. E pela lei de Biot-Savart, o campo Biot-Savart, a gente vai concentrar em R2. Em função de R2, o campo em função de R2 é igual a μ0 sobre 4π da integral de J rotacional de R1, R2 menos R1, sobre o módulo de R2 menos R1
a terceira dV. Para o rotacional de B, que é o nosso campo magnético, nós vamos fazer todos os nossos cálculos operando em R2, em termo de R2. Só que em termo desse fator aqui, R2 menos R1 sobre o módulo de R2 menos R1 a terceira. Dessa maneira nós vamos tendo o rotacional de B em R2 é igual a μ0 sobre 4π, integral em V, abre-se o parêntese, o cochete, JR1, aí vem divergente de R2 menos R1 sobre R2 menos R1 a terceira, menos JR1, divergente em 2, R1 menos R2 sobre R1 menos R2, R2 menos R1 a terceira, dV1. Continuando os cálculos, certo? Em função de R2, nós vamos ter, devido à simetria de R1 e R2, ó, o rotacional em B de R2, μ0 sobre 4π, integral de JR1, 4π, φ de R2 menos R1, JR1, divergente em 1, R1 menos R2, sobre o módulo de R1 menos R2 a terceira dV1. Daí teremos rotacional em 1, J, considerando o eixo X, X1 menos X2, sobre o módulo de R1 menos R2 a terceira, igual a X1 menos X2, R1 menos R2 a terceira, rotacional 1 em J, J mais J rotacional 1, de X1 menos X2 sobre R1 menos R2 a terceira. Considerando a nossa definição inicial, que as correntes são estacionárias e o divergente de J é igual a zero, temos que o rotacional de B em R2 é igual a μ0 JR2. Essa é a forma diferencial da lei de Ampère. Ou seja, a lei de Ampère, aí nós temos aqui ó, a integral em C de BdL é igual a μ0, a integral em S de JNdA. Integral de linha B em torno de um percurso fechado é igual a μ0 vezes I. I é a intensidade da corrente. É a soma de todas as correntes internas. Certo? Então, continuando. A lei de Ampère para o fio longo e reto. Agora nós vamos ver a aplicação da lei de Ampère. Aqui, nessa imagem, nós temos, consideramos que estamos no espaço tridimensional, XYZ, só que no plano XY. Então, a amperiana, nós temos aqui sentido norte-sul, certo? A circunferência, a corrente aponta de baixo para cima, a simetria é a mesma, certo? Que nós já estamos trabalhando, é simétrico, e o campo é constante ao longo dos ciclos concêntricos do condutor. O que eu quero dizer com isso? Que, como eu falei na primeira imagem, na primeira imagem, o condutor ele provoca ciclos concêntricos. Dessa forma, aqui, ó, ciclos concêntricos, configurações das linhas de campo. Essas linhas de campo produzem ciclos concêntricos que permitem, certo? Que permite a gente realizar os devidos cálculos e as devidas considerações físicas. Considerando a densidade de corrente uniforme J, I sobre A, onde A é a área da seção transversal do condutor, então o A é a área da seção transversal do condutor, o I é a intensidade de corrente e o nosso J, nosso elemento de densidade de corrente. A é igual a 2πr, 2πr, certo? A corrente no interior da amperiana será JπR2, portanto a integral da lei de Ampère será dada por integral em C de BdL igual a μ0, integral em S de JNdA. Certo? Observamos que BdL é igual a BdL do cosseno de θ, e aí a gente vê que a simetria em torno do condutor, primeiro nós estamos trabalhando a simetria em torno do condutor,
certo? No plano XY. Essa simetria pode ser obtida a partir da lei de Biot-Savart, mas isso é muito mais trabalhoso. E a lei de Ampère facilita bastante. Então, considerando aqui que o θ é zero, quem é θ? Só para lembrar, é o ângulo entre o campo e o elemento dl, ou seja, as diferenciais de linha. Então, integral de BDS é igual a integral de BDS de 0 vezes I, ds é igual a R dθ. Como vai de 0 a 2π, BDR de θ é igual a μ0 vezes I, B é igual a μ0 vezes I sobre 2πr. Esse aqui, B é igual a μ0 vezes I sobre 2πr, é o nosso campo, a intensidade do nosso campo magnético em torno do condutor. Mas nós também podemos calcular o campo no interior do condutor. Nesse caso aqui, ó, integral de BDS é igual a μ0, aí interno, todas as correntes são internas, que é igual a B de 2πr, μ0 jπr. B é igual a μ0 de jr sobre 2, que é igual a μ0 de ir sobre 2πr ao quadrado. Certo? Então, no interior do condutor, a intensidade do campo é μ0 de ir sobre 2πr ao quadrado. Só que esse R de baixo é o Rzão, o R maiúsculo. A lei de Ampère para fio longo e reto. Continuando. Aqui a gente já tem um gráfico mostrando a relação entre o campo magnético e os valores de R. Lembre que R são os raios, certo, dos círculos concêntricos. Campo no interior do fio, nós vimos que o campo é B igual a μ0 de R sobre 2πr ao quadrado. Campo em torno do fio, B igual a μ0 vezes I sobre 2πr. Observe que campo no entorno do fio, B, o campo magnético, ele vai decrescendo em função de R. Campo no interior do fio, B vai crescendo em função de Rzão. Certo? Então, analisando esse gráfico, a gente está analisando também o comportamento de um campo magnético dentro de um fio longo e reto, também conhecido como fio infinito, para a lei de Ampère. Certo? Essas são algumas considerações importantes para a lei de Ampère. Ela facilita muito você utilizar operando a lei de Biot-Savart, certo? Vale lembrar que ela tem tudo relacionado com o fato da amperiana ser simétrica, certo? E o objetivo principal é determinar o campo magnético a partir da distribuição de densidade de corrente. Obrigado.